Boa noite, boa noite, tudo bem? Seja todo mundo bem-vindo para a live de hoje. Boa noite, seja bem-vindo, tá me ouvindo bem? Quem entrou aí agora tá conseguindo me ouvir bem? Seja todo mundo bem-vindo, vamos fazer a live de hoje. O tema da nossa live vai ser o transbordo do John Wick da sexta-feira. Foi um transbordo super interessante, foi um transbordo muito legal. Ele entregou realmente um transbordo de muita profundidade, um transbordo que trouxe bastante conteúdo para nós do 10 em 1. Sarita, seja bem-vinda. Consegue me ouvir bem aí? Vou falar hoje sobre o transbordo do John Wick na sexta-feira. O transbordo dele foi muito bom. Eu achei que vale aí uma live para falar do transbordo. Quem não assistiu o transbordo do John Wick na sexta-feira, recomendo assistir, porque trouxe pontos interessantes, uma profundidade bem relevante para nós que estamos fazendo na mentoria o jogo da vida. Show, obrigado pelo retorno. Então o John trouxe um ponto de vista dele, da experiência dele, da mentoria, então agrega muito para nós que estamos no início de caminhada. Eu sou 10 em 1 também, é a primeira vez que eu faço a mentoria com o Pablo, então nesse início a gente tem que procurar referência nessas pessoas que já estão caminhando há mais tempo, que já alcançaram resultados, essas pessoas que já têm alguns km, né, alguns quilômetros a mais do que nós que estamos começando agora e podem mostrar aí um norte, uma referência para nós, então vale muito. Vou recomendar para quem não assistiu, assistir a live de transbordo, fica na plataforma lá do Piorano, a live de transbordo toda sexta-feira, já teve, essa foi a quarta live, todas elas são muito boas, as pessoas trazem realmente a experiência do que estão vivendo, dos resultados que alcançaram, e isso traz, além da motivação para nós, traz alguns como que você pode implementar suas ideias, como que você pode colocar em prática todas as formas que você vê dentro da mentoria. Eu acho que é uma das partes mais... um dos pontos delicados da mentoria é como eu coloco em prática, como eu consigo materializar as minhas ideias, tudo aquilo que o Pablo passa em termos de ensinamento, em termos de proposta, como que eu vou transformar isso em resultado, como que eu vou fazer disso um resultado no meu dia a dia. Então a live do John nesse sentido para mim foi espetacular. Todas as outras foram muito boas, mas a do John realmente ela me tocou mais, fez muito sentido para mim, para minha busca, porque eu estou querendo proposto a fazer em 2023, então foi super legal. Eu vou fazer igual as outras vezes, da forma como eu fiz as outras lives, trazendo os pontos para a gente ir discutindo. De preferência quem viu a live, quem já teve acesso e tem aí as opiniões sobre os temas que ele falou, se quiser ir colocando nos comentários o que achou, se concorda, se faz sentido, se não, pode ficar à vontade para interagir. O primeiro ponto, que aí eu acho que é bem motivacional e materializa muito aquilo que a gente fala, é que quem transborda valida o conteúdo, ou seja, quem faz o que eles fazem, quem faz lives de transbordo, eles validam o conteúdo que eles falam. Então, por exemplo, o John tem livro, o John tem treinamentos disponíveis, ele está indo ele compartilhou na live que está indo para o segundo livro, então ele tem já uma bagagem muito boa, né, em relação à experiência do Piorano. E essa frase eu acho que ela é o principal código. Quem transborda valida o conteúdo, ou seja, quem faz transbordo materializa toda aquela entrega, todo o trabalho que faz ao longo da mentoria, e essa galera que já tem resultado, eles validam mesmo.
mostram para nós que, além de ser, não o apenas o ser possível, mas o como ser possível. Esse início de jornada, eu percebo que uma das coisas que acontece bastante é que a gente fica um pouco inseguro nos primeiros atos, nas primeiras tarefas. Falando de tarefas que também é um transbordo, e eu vou fazer questão de falar isso todas as lives, porque para a minha realidade, no início principalmente, quando o Pablo propõe lá fazer o boot, faça o boot diário, e não sei se para todos, mas para mim ficou a primeira sensação lá no início de janeiro, que talvez não fizesse tanto sentido ainda, que talvez eu precisasse estar mais maduro na caminhada para conseguir entender os sentidos dos boots, mas mesmo assim eu tenho por hábito fazer isso. Eu vou acreditar na proposta, eu vou acreditar no desafio, e comecei a fazer os boots. É a primeira ação do dia, todos os dias, é a primeira coisa que eu faço. Eu sou bastante disciplinado para esses tipos de coisa. A primeira ação do dia é o boot. E onde é que você ganha muito com o boot? Eu já dividi isso na live de sexta-feira. Você faz o boot, ele é uma mentalização de energia positiva. Então, a grande pergunta que eu faço é: para quem não faz bem você emitir ou você vibrar numa frequência positiva? Faz bem para todo mundo. E uma das coisas muito interessantes, muito legais é o seguinte: como que eu comecei a aplicar o conceito na prática? Ao longo do dia, eu procuro eu estou fazendo as minhas rotinas de forma normal, convencional, igual a gente tem as nossas rotinas, e ao longo do dia você tem um contratempo ou outro, e a gente usa muito ressignificar, tento ressignificar. Então, dos gatilhos que eu estou usando é refazer o boot ao longo do dia. Então, além de ser lá a minha primeira ação do dia, ela é também uma ação que eu uso ao longo do dia. Então, o dia está acontecendo, faz sentido, eu preciso me reenergizar, eu preciso buscar significado, eu faço o boot mental. Eu lembro do boot que eu fiz lá no início da manhã e trago ele, eu faço um momento presente, trago o boot novo. É como se você reinicializasse um computador. Toda vez que você reinicializa o computador, ele recomeça com a mente limpa, com a capacidade máxima. Então, nesse sentido, eu tenho usado o boot e tem me ajudado muito, muito, muito. Voltando para dentro da live do John, quando ele fala que quem transborda valida o conteúdo, eu começo a fazer esses links com a mentoria. Então, é uma forma de validar o conteúdo. Bom, eu tenho resultados com os boots, então eu posso validar aquilo que o Pablo fala. Então, essa foi o primeiro grande código que eu peguei na live de transbordo do John. Quem transborda valida o conteúdo. Outra coisa que o John trouxe na live que eu achei super importante, que para nós em início de caminhada também é um ponto extremamente sensível, que é a questão do processo. Ele trouxe o ponto de respeitar o processo. Então, na ansiedade de resultado, dependendo de onde é que você está na caminhada, você pode estar muito no início da caminhada e começar a se questionar: quando eu vou começar a ter resultados? Renner, o que são resultados? Isso a resposta é muito ampla. Para alguns pode ser o resultado financeiro, você vai priorizar financeiro. Para outros você vai priorizar autodesenvolvimento, autoconhecimento, melhoria de relacionamentos. Tem vários ganhos, várias coisas, vários pilares que você pode trabalhar que vão te trazer resultados, micro resultados. E aí, ao longo do dia, essa soma de micro resultados vão te trazer aquela sensação de: eu estou avançando. Mas para que isso aconteça, eu preciso respeitar o processo. Um outro código bem interessante que o John trouxe na live de sexta: respeite o processo, ele vai ter tempo para acontecer. O John compartilhou a caminhada dele, o processo dele, as dificuldades que ele teve, que em alguns momentos eu acho que todos nós, invariavelmente, você tem uma queda de energia, em algum momento você vai pensar em desistir, em algum momento você vai pensar em jogar tudo pro alto porque não tá fácil, ou você já fez um esforço no seu entendimento, você já fez um esforço muito grande e o resultado não está condizente com o esforço que você fez. Então tudo isso traz
uma necessidade de entendimento do processo muito grande. Porque se você entende o processo e aplica esse código de respeitar o processo, olha, eu estou no ponto A, para eu chegar no ponto B, existe um processo, existe uma caminhada. Eu vou ter que respeitar esse processo, eu vou ter que esperar o tempo das coisas acontecerem, que não é o meu tempo, é o tempo do processo. O processo ele exige que você se dedique, que você faça, que você plante para que você possa colher. E não necessariamente essa colheita vai vir no tempo que você gostaria ou no tempo que você acha que deveria ser. Então, boa noite, Bárbara, seja bem-vinda. Então, essa questão do tempo do processo que ele trouxe na live de sexta é extremamente importante. Porque se você tiver uma visão de processo, eu tenho um processo de vida, eu estou melhorando como pessoa, eu quero mudar um hábito, eu quero ter uma rotina, seja de alimentação, de atividade física, de aprender uma nova habilidade, todos os pontos, qualquer pilar da sua vida que você for trabalhar, ele tem um processo a ser construído e ser respeitado. Então esse é um código também que eu achei bem poderoso em relação a essa parte, porque muitas vezes a gente quer ignorar o processo e eu esforcei, o resultado tem que vir. Eu não quero, entre aspas, esperar as fases do processo, que as fases evoluam para que o resultado também evolua junto. Então foi um código bastante interessante. Ele traz também, o terceiro ponto que eu vou falar, ele traz também algo que a gente ouve muito na mentoria O Jogo da Vida, o Pablo falar que na alta performance não tem concorrência. E aí eu tendo a 50% concordar e 50% a discordar dessa afirmação. Realmente, na alta performance não tem concorrência, eu realmente acredito que não tenha concorrência. Mas a grande indagação que eu deixo para nós, em início de processo, para eles eu imagino que tá num outro nível, tá num outro game, tá num outro jogo, já tem muita experiência, já tem bastante network para garantir essa alta performance. Mas eu costumo brincar que eu gosto de falar para as pessoas reais, para as pessoas da vida real. Não que o John não seja, não que o Pablo não seja, mas para as pessoas em início de jornada. Quando a gente pensa alta performance, quando você foca só em alcançar resultados extraordinários, coisas extraordinárias, quem viu o resumo do livro, o livro do Pablo, O Pior Ano da Sua Vida, tem um livro que leva o mesmo nome da mentoria, eu acho que o capítulo 1, um dos primeiros capítulos é Seja Simples. O que é o Seja Simples? É os micro resultados, é fazer o pequeno, mas é fazer o pequeno todo dia, com consistência, que isso vai te levar, na minha visão, aí é uma opinião minha, a alta performance. Eu concordo com a afirmação do John que na alta performance tem pouca concorrência, porque poucas pessoas têm estrutura ou vão conseguir chegar nessa tão falada alta performance. Mas hoje eu prefiro falar de um termo que até eu estou escrevendo um livro e eu vou colocar um desses pontos, esse é um dos pontos que eu quero colocar no livro. O benefício de você ter alta performance na média performance. O que dá para fazer hoje para ser alta performance dentro da minha realidade, dentro daquilo que eu faço? É o comentário que a Bárbara trouxe aqui agora. Fazer o básico bem feito, é fazer a rotina todos os dias. Se você faz o básico bem feito, de forma consistente, você vai ter um resultado muito melhor que a média. Então, se você conseguir ter média performance, ou seja, se você conseguir manter com consistência um resultado que seja minimamente relevante dentro da sua realidade, de uma nota de 0 a 10, a minha rotina é em qual nota você avalia a sua capacidade. Não, cara, não consigo fazer coisas igual pessoas igual o Pablo Marçal faz. Eu não tenho disponibilidade para levantar às 5 horas da manhã porque eu tenho um trabalho, eu tenho uma rotina cansativa, que se eu fizer isso vai me sobrecarregar. Eles chamam, por exemplo, se isso é chamado alta performance, talvez você não consiga nesse momento ser uma pessoa de alta performance. Tá? E para mim tá tudo bem. Eu posso não ser alta performance nesse contexto hoje. A pessoa que eu tô falando dela tá na live nesse momento. John, obrigado por ter entrado aí. Tô trazendo os pontos aqui da live que você apresentou na sexta. Você me ouvindo aí, eu quero te agradecer, cara, porque para mim foi extremamente relevante, fez muito sentido tudo que você falou. Até o momento, eu falei de 3 chaves que você trouxe.
Quem transborda, valida o conteúdo. Isso aqui para mim é extremamente relevante. Achei super interessante. Isso para mim é uma forma de validar realmente o conteúdo. Fez muito sentido. A, a questão de respeitar o processo, já falei também que você trouxe para mim é de alto impacto, porque nós estamos num ponto A, se nós queremos chegar num ponto B, eu preciso respeitar o processo, eu preciso entender que isso tem uma curva, os resultados irão acontecer com o tempo, e aí você compartilhou a sua história pessoal, a sua jornada, a sua recente chegada em Alphaville, achei super legal, me transferir para o seu ponto, imagino que deve ser a materialização de um grande trabalho que você tem feito. E nesse momento eu estou falando da alta performance, do ponto que você trouxe que na alta performance não tem concorrência. E aí estou abordando aqui dois pontos. A metade em que eu concordo com você e um outro ponto de reflexão, que talvez eu tenha uma outra forma de olhar a questão. Eu concordo que na alta performance realmente nós não temos... Opa, agora... Deixa eu ver aqui. Te adicionar na chamada. John. Deixa eu ver se deu certo. Só um minutinho, pessoal. Vou adicionar o John aqui para a gente bater um papo com ele, para ele trazer mais alguns pontos para nós aqui. O convite foi aí, John. Aí? Opa, boa noite. Tô bem. Boa E noite, você? cara. Beleza? Tudo Cara, bem, um prazer graças a te Deus. receber. Que satisfação você ter aceitado o convite, compartilhar aí com a gente. Eu me chamo Renner, eu sou de Uberlândia, eu sou da mentoria O Jogo da Vida, nós somos 10 em 1, e para mim é bem especial ter você aqui, porque eu estava procurando uma oportunidade de materializar essa rede que tem em volta da mentoria, em que as pessoas podem acessar outras pessoas, e acho que fica muito em dúvida como fazer. Então, por exemplo, eu estou começando e eu optei eu tenho meu perfil pessoal e eu optei por começar um novo perfil por entender que as pessoas que estavam no meu perfil pessoal são pessoas da minha rotina que vieram para o meu perfil pelo nosso convívio. E aí eu optei por começar um perfil do zero para entregar o trabalho, para fazer toda a construção da mentoria e, óbvio, extraria um dificultador, né, entre aspas, de ter que construir, ter que começar do zero, sem apoiar, talvez, numa base, talvez, de experiência que eu já tivesse, e ter você aqui, ela me dá aquele recado que a gente tem que usar as pessoas que já estão na caminhada e que vocês são acessíveis, que a gente pode chamar vocês, que a gente pode conversar, porque eu não sei, você não falou muito disso na live de transbordo, mas eu queria entender, e aí se você puder compartilhar com a gente seria bacana. Você falou tem 20, acho que menos de um mês que você foi para Alphaville. É isso? De qual cidade você Exatamente. é? De qual cidade, onde você estava que você migrou? Registro São Paulo. Registro São Você Paulo, interior conseguiu, da capital. e até Vale do um assunto Ribeira. que nós conversamos aqui no grupo da mentoria de Uberlândia. O ecossistema em registro, ele te daria, eu vou falar assim, eu vou aproveitar o conceito da alta performance. Você conseguiria rodar em alta performance em registro? Na verdade, assim, né? Há dois trabalhos, né? Vamos dizer assim, não vou falar dois trabalhos, mas eu tenho um background bastante de Uhum. offline já, né? Eu não sei se eu falei na mentoria ali, mas eu fui candidato a vereador da minha cidade. Trabalhei na Secretaria de Cultura, na prefeitura. Eu sou um cara que tinha uns dread, né? Tinha uns dread. Eu fiquei por mais de 10 anos de dread, né? Então, eu penso uma cidade de 60 mil habitantes, né? Figurinha Todo carimbada, mundo né? conhecia. E como eu sou um cara que, como eu sou um cara que tenho esse contexto espiritual na minha vida muito forte, quando eu falo da alta performance, é você fazer coisas Uhum. acima da média, entendeu? Quando você é mediano, você está
Você está fazendo o que todo mundo faz, você vai ter o resultado que todo mundo faz. Quando eu falo na alta performance, é você fazer coisas Sim. que ninguém faz, entendeu? Ou até faria, mas não tem a disposição de pagar o preço e o processo para andar nessa alta performance, né? Igual hoje mesmo, eu corri aqui a corrida do Rodrigo lá, do tênis da mamãe lá, aquele cara que rasgou o tênis lá, que o Pablo rasgou o tênis lá, não sei se você viu, acompanhou esse momento aí, e ele fez a segunda etapa, tá até aqui na mesa, aqui, ó. Show. Segunda etapa, né? E eu ganhei em segundo lugar, né? Aí as pessoas vieram, pô, cara, você tá correndo pra caramba, você não sei o quê. Eu falei, na verdade, sim, eu já andava de bike, né? Veio da bike do BMX na minha adolescência, depois da mountain bike, né? O Aro 29, por sinal, que é um baita de um bikeão, né? Um mountain bike no barro. Já fiz pedal de 100 km, fiz 3 pedais já de 100 km, já pedalei 50, 30, né? E sempre metrificando, né? Uma das coisas que me ajudaram muito a se desafiar e se superar é um aplicativo, né? Um aplicativo simples, o Strava, que você vai catalogando as suas atividades ali e aí você vai melhorando, né? Quem quer avançar quer uma alta performance, né? Quando eu falo ali alta performance, que não tem concorrência, é porque, pô, hoje tinha o que? Acho que umas 40, 50 pessoas. Eu chegar em segundo lugar é o um objetivo mais, assim, é o caminho mais claro que eu tô andando eu tô vivendo nessa alta performance, entendeu? Porque teve a minha corrida aqui, né? A gente fez uma corrida, o BVB One, né? Que é um movimento que nós temos aí, o Bora Viver, Bora Vencer. E eu acordei 5 horas da manhã, corremos 5 km, teve aquela longa história. O outro dia, outra corrida, e aí eu fui para participar, né? Porque a gente fez um combinado, o Rodrigo falou, ó, vou correr na sua corrida, vou levar uma galera lá, e aí você vai na minha corrida. Eu falei, beleza. Então, eu já venho fazendo coisas diferentes, assim, sabe, mano? Eu venho fazendo coisas assim que muitas vezes as pessoas, igual, tem 5 anos que eu invisto no mercado de criptomoedas. Para algumas pessoas, cara, loucura. Algumas pessoas não mexem com isso aí. Mas é aquele negócio, né? Você quer ter o resultado que todo mundo tem, continue fazendo o que todo mundo faz. Agora, se você quer ter resultado diferente, aí foi, cara. Pra você ter uma ideia, eu vou até postar esse vídeo. Eu preciso postar o amigo personal que eu comentei na mentoria, o Thiago Ribeiro. Ele é Iron Man, né? E o Iron Man, ele é um cara diferenciado, né? Porque o cara completar um Iron Man, ele tem que ter um processo de treinamento e acúmulo de treino, de base, de alimentação. Cara, o cara é diferenciado. Pra você ter uma ideia, os treinos do Iron Man, os caras acordam 4 horas da manhã, entendeu? 4 horas da manhã para pegar antes do sol, para não debilitar tanto o corpo, né? E o cara faz 3 atividades no mesmo dia, né? Ele corre, ele pedala e ele nada, né? E, cara, isso aí é alta performance para mim, né? Então, se você... Você estava falando aí na hora que eu entrei, para o cara andar na alta performance, ele tem que reconhecer pessoas que estão num nível acima, entendeu? E muitas pessoas esse é um nisso, ponto em que eu gosto de pegar bastante. Por exemplo, eu chamo isso de contexto. As pessoas têm que analisar o contexto. E você trouxe, cara, o exemplo que para mim é o melhor de todos. Quando você fala alta performance, você está falando a alta performance do John. Ou seja, é você contra você mesmo. É fazer o melhor dentro da condição que você tem. Por exemplo, hoje você não consegue bater um cara de Ironman. Mas isso não quer dizer que você não está em alta performance. E eu acho que quando a pessoa faz a comparação da alta performance, vou citar um exemplo, imagina o seguinte, eu não tenho o hábito da corrida, mas eu tenho o hábito da caminhada. Eu caminho com a minha esposa de 3 a 4 vezes por semana, 1 hora, e aí, para poder metrificar, porque eu não tinha muita noção, a gente caminha 1 hora, de 3 a 4 vezes por semana. Nessa 1 hora de caminhada, eu caminhava quanto? Eu não tinha ideia. E aí vi o Pablo falando, né? Eu corri 5 quilômetros. Porra, eu não consigo acompanhar um cara desse. Cara, eu caminho 5 quilômetros, só não sabia, mas eu caminho 5 quilômetros. Eu tenho um problema de coluna e o exercício de impacto não é recomendado. Então, a minha alta performance é começar, dentro dessa 1 hora de caminhada, estender um pouco mais de 5 quilômetros ou fazer uma quilometragem maior ou fazer os 5 quilômetros de caminhada em menos tempo.
essa seria a minha alta performance e eu ter uma métrica. O que eu estou tentando, assim, que eu acho que poderia ser clarificado, e aí você foi muito feliz na colocação, eu gostei por isso, é a questão de contexto. Você é alta performance dentro da sua performance. Então, por exemplo, o cara que vamos pegar a performance e abrir para métricas gigantes. Para o cara que trabalha 8 horas por dia, tem um emprego convencional, que é o meu caso hoje, a sua alta performance talvez esteja relacionada a você fazer o básico, bem feito, e entregando um pouco além do que você consegue. Então, por exemplo, eu me comprometi na minha realidade, o que seria alta performance? Eu consegui fazer minhas lives de meia hora todos os dias. Isso é o que eu consigo entregar, de fazer o que nem todo mundo está fazendo num level onde nem todo mundo vai conseguir me acompanhar, porque fazer diariamente, conseguir entregar conteúdo, mas fazer isso de uma forma em que eu vá aumentando a frequência do que eu estou fazendo, de uma forma linear, sem sofrer muito. Eu não consigo fazer o que o John faz hoje, mas eu posso ter uma métrica aí de chegar lá no final do ano com o livro escrito, com o curso divulgado, e nesse ponto eu estou chamando, entre aspas, de média performance. Né? Para você que é da vida real, por exemplo, que ainda não atingiu o nível que o Pablo atingiu, cara, faça o melhor que você pode dentro da rotina que você tem. Então, e aí a parte dos micro resultados para mim fez muito sentido. No iniciozinho eu falei do boot. O boot também eu comecei a fazer por recomendação. Cara, estou dentro da mentoria, o cara está falando que é legal, tá, beleza, eu vou fazer. Mas, assim, não sei se faz muito sentido. E aí, eu sou muito disciplinado com rotinas. Eu escrevo as minhas rotinas e eu sou muito disciplinado em seguir elas. Comecei a fazer o boot na parte da manhã. E aí, um dia, no meio do trabalho, lá, a hora que teve uma oscilação de humor, cara, eu falei, peraí, eu fiz o boot de manhã, ele me leva para uma frequência positiva super legal. E por que eu não posso fechar o olho aqui agora, no meio da minha rotina, fazer o boot de novo e elevar de novo a minha frequência? Cara, eu fiz, deu certo. E agora eu estou fazendo. Eu não preciso usar, é como se tivesse reinicializado o computador. Eu posso manter minha máquina resetada com a frequência positiva e vou de novo. Vou manter minha alta performance dentro da minha performance possível. Onde você colocou Ironman, eu achei super legal em relação a isso. Me faz muito sentido com a forma como eu estou pensando. Você comentou em relação à cidade, né? Quando a gente entra na frequência do digital, aí, cara, a cidade vira um bairro, né? Porque na pandemia, para mim, foi um momento que eu fui colocado na parede, assim, né? Como músico e baterista que eu sou, eu tenho essa habilidade há mais de 20 anos, professor de bateria, tenho um método e uma longa história. Já tive a oportunidade de tocar com vários nomes aí da música cristã e tocando sempre na igreja, workshop, show, feiras de música, banda de rap, banda de rock, instrumental, encontros de bateristas. Eu tive que cair para a rodovia do digital, né? Com a frequência do digital, né? Então você falou Uhum. da cidade, né? E, cara, chegou um momento na nossa caminhada, e particularmente eu tive que falar assim, cara, eu não vou ficar esperando ninguém bater na minha porta para ir treinar comigo, para ir pedalar comigo. E eu fui vencendo eu mesmo, entendeu? Acho que o maior drive, até respondi agora mesmo, qual foi o código da corrida tênis Uhum. da mamãe, né, de hoje, né? Nessa segunda etapa. Eu falei assim, o meu maior adversário sou eu mesmo e eu tô Uhum. vencendo eu mesmo. Já Eu era. gostei. E agora no processo gradativo e progressivo, né, de autoconhecimento, acho que esse é um caminho que eu trabalhei muito como músico autodidata. O autoconhecimento, o autodidata, ele cria seus métodos, ele tira suas experiências, ele descobre o desconhecido sozinho. Agora, lógico que quando você tem, igual eu faço questão sempre de citar meu colega aí no meio, porque ele é um cara com um coração super humilde e ensinável. Todas as vezes que eu pedi uma instrução para ele, ele me deu. E foi um cara que Uhum. me desbloqueou na corrida, entendeu? Foi um cara que falou assim: você está no programa de desenvolvimento mesmo? Você quer, você quer avançar? Você quer evoluir? Então você vem 4 horas da manhã aqui em casa que você vai correr comigo. Caraca, Faz o que ninguém faz. 4 horas? Aí eu poderia escutar aquela conversinha que o cérebro dá, né? Eu acho que muitas vezes, você que está na live aí, qual que é a historinha que você está contando na sua cabeça para não fazer o que tem que ser feito para Uhum. você ir para um novo nível? Então
eu falei assim, não, eu vou, mano. E aí eu instalei um drive na minha cabeça, eu falei, meu corpo vai se lascar, porque quem tá no governo sou Show. eu. E aí eu instalei isso aí, cara. Depois que eu instalei isso aí vixe, começou lá com café com açúcar. Aí o banho natural. E aí acordar cedo. E aí fazer o que tem que ser feito. Estabelecer processos de disciplina e rotina. Anotar as coisas. Executar as tarefas. Celebrar os micro-resultados. Aí vem o empilhamento, caralho. Vai Vem empilhando remissão do tempo, não pressão, né? tem como. Só que muitas vezes tem aquela historinha, né? Fica na sua cabeça. Ah, pra que isso aí? Aí que não sei o quê. Aí vem os haters, vem pessoas falando, você tá louco, tá se vendo Marçal, não sei o quê. Você entendeu? E se você for dar Você crédito para para. essas pessoas, para essas historinhas que muitas vezes na sua cabeça, você não avança, entendeu? Aí eu chego um momento que eu falei, cara, eu vou fazer o que esse cara tá falando para mim fazer e eu vou sentar como aluno e vou me aplicar e vou arregaçar e pronto. E aí, tipo assim, eu já olhava um futuro brilhante lá na frente. Eu falava assim, Uhum. cara, faz sentido isso aí, cara. Porque, pô, eu já tô há muitos anos já. Parece que não, mas tem há Caminhando. muitos anos que eu posto meus vídeos de bateria na internet, cutucando a ferramenta. Pô, eu já cheguei a varar à noite para editar um vídeo, cara. Instalar um programa, colocar, como que edita, como que corta, como que faz, como que renderiza, como que faz, como que coloca o efeito, como que coloca a capa, como Aham. que coloca. Você entendeu? Você dormir 6 horas da manhã, e aí entra um ponto também que eu vejo que é um diferencial. Por mais que, cara, teve momentos que eu já passei muita dificuldade, assim, financeiramente falando, eu sempre fiz coisas que eu falei assim, cara, eu vou trabalhar Show. para mim, cara. O dia que eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, que fala que as pessoas normais, elas procuram empregos e os ricos montam rede, cara, eu falei, o quê? Só que quando eu falo rede, não é Não. rede de marketing, de relacionamento, multinível. Eu falo Pessoas. rede de pessoas. Quanto mais pessoas eu conecto, mais oportunidades eu gero, mais forte eu fico, mais relevância é criada em cima do meu nome, em cima daquilo que eu estou fazendo É o para empilhamento ajudar de o pressão, próximo, né, entendeu? John? E isso é uma das chaves. Isso é uma das chaves dos bilionários e milionários. Os caras Uhum. montam rede de pessoas. Se você pegar o Pablo Marçal, ele não domina em tudo, mas ele tem as pessoas que dominam nas áreas que ele precisa para ser um Ele cara disruptivo e comentou exponencial que ele é, na. entendeu? É pessoas. Você tem que focar em pessoas. Nós somos fruto de conexão, cara, e network. Deus é um Deus de relacionamento. Às vezes as pessoas perdem porque não falam com pessoas, não conversam com pessoas. Mas aí chegam num ponto também que conversar com pessoas que querem crescer, pessoas que sentam para ouvir, pessoas que estão querendo avançar. Porque senão, cara, como diz na quebrada, Não vai a lugar eu nenhum. fugi de pé de breque. Pé Isso de é... breque não cola comigo. Se não for para somar, não conte comigo, velho. Mas acho Nem que aí cola você comigo, velho. Você colocou o entendeu? próximo ponto que eu anotei aqui, que eu percebi que na sua fala na live de sexta, sobre a mentalidade de governo. Isso aí foi algo que também me tocou bastante. É a forma como você pensa que te leva a governar sobre a sua rotina, sobre a realidade que você tem. Nesse sentido, João, por exemplo, né, em algum momento sua chave virou, você já estava fazendo, já estava avançando, eu não sei, aí você pode dividir com a gente, se o resultado estava proporcional ao seu esforço. No momento que você está em registro, você consegue ter nem vou falar de ambiência, mas você consegue enxergar que, por exemplo, se você não sai de lá, você consegue chegar a atingir os seus objetivos maiores? Qual a importância que você vê disso? Por exemplo, você conseguiria montar um ecossistema de alta performance onde você estava, que é a minha pergunta do momento. Então, por exemplo, estou no início da jornada. Nesse momento, com uma mentalidade de governo, eu sabendo o que eu quero fazer, empilhando micro resultados na minha realidade. Eu quero trazer para perto de mim pessoas que possam fazer a mesma coisa, contribuir até para montar essa rede. Dentro da realidade do início da sua jornada, você acha que era possível montar esse ecossistema? Óbvio, não estou falando de impacto. Claro que o ecossistema que você vai montar aí agora em Alphaville é desproporcional a qualquer coisa que você conseguisse fazer em registro. Mas dava para ser feito, pelo menos para começar a sua rampa de resultado?
na verdade, a gente já tem alguns resultados antes de a gente estar conectando com pessoas novas, que está acontecendo agora no digital, né? Mas com certeza, eu costumo dizer que quando você sabe as sementes que você carrega, a sua história, tudo aquilo que deu errado, Foi pra cara, dar certo. ninguém para um cara teimoso, Entende? sabe? Eu sou teimoso, mano. Eu tenho 37 anos, eu sou teimoso, cara. E tipo, se você falar que se você me chamar de louco numa parada, pra mim é massagem, mano. Porque Onde você quer eu sei chegar? que quando quando o meu coração tá apontando pra algo, mano, eu vou e faço, entendeu? Só que muitas vezes as pessoas, elas focam em coisas que deram errado na nossa vida. Igual eu fiz parte de oportunidades de negócio que deram errado. E aí a pessoa ficou com esse John que entrou numa oportunidade de negócio e deu errado. E aí você Não te fala define, né? assim, cara, dá para mim, não dá para mim mudar uma mentalidade que não está disposta a mudar, cara. Se você falar para mim, eu quero caminhar com você, quero aprender com você, eu Vamos vou falar, junto. pô, senta aqui, mano, vamos trocar ideia, vamos junto. Agora, imagine você tá num lugar que as pessoas te criticam, te chamam de louco, e é assunto na rodinha, aí chega uma hora que você fala assim, mano, tipo, fala com a minha mão aqui, falou, Obrigado. tchau, entendeu? Porque eu vou falar bem rápido pra você, eu vim criando essa ambiência no digital, né? Pra você ter uma ideia, eu não precisei estar em Alphaville para fazer 6 eventos em Alphaville. 5 eventos exatamente presencial e um online. E fora que, tipo, já participei de uns 5 podcasts de vários eventos. Poxa, eu venho andando em Alphaville já há muito tempo, por isso que eu falo que tem que respeitar o processo. Que eu vi muitas pessoas virem, eu vou para Alphaville, pegar a frequência, e voltaram para suas casas. Porque eu tô aqui, mas eu tenho vários negócios, várias rendas que me fazem sustentar a frequência financeiramente de estar aqui. Até então, você entendeu? O amanhã pertence a Deus, mas as coisas, as bases estão estabelecidas por respeitar um processo de transição. Porque tem muitas pessoas que acham que, tipo, já vai chegar e já vai arregaçar. Cara, o Marçal, quando ele veio para a família, ele já era milionário, galera. Teve mágico. Então, toma cuidado. Você vem para a família e você vê um negócio caro aqui, você fala, nossa, mano, que realidade diferente. E aí? Eu carrego a frequência, eu entendo isso, velho. Então, assim, onde eu estiver, seja em 4 paredes, seja meu notebook, minha mesinha, lá no porão da minha casa, que foi que a gente startou muita coisa, o movimento, conexões com pessoas, foi lá em registro. Sim. Eu não precisei estar aqui para fazer. E sem estar aqui, eu já fazia, por quê? Eu sempre sou intencional no digital. Às vezes falta essa intencionalidade, entendeu? Dá para fazer sim um trabalho, você falou na sua região aí, dá para fazer. Você tem que encontrar essas pessoas que tenham o mindset, a mentalidade de crescimento, né? Eu costumo dizer que tem 3 mindset, cara. É doideira isso. O fixo, o de expansão, de crescimento, né? E o exponencial. O exponencial poucas pessoas que estão aqui, cara. É loucura. Que Dá é pra digital, chegar. que é abrir live, que é vender pela internet, que tem gente que ainda tá com medo de comprar pelo Mercado Livre, por exemplo. Cara, o mundo mudou, cara. As pessoas têm que acordar. Se você que tá vendo a live tem com medo, hein? Tem dúvida, pô, eu tava lá na corrida, olha que legal. Eu tava lá na corrida, aí veio uma notificação assim, ó, venda do e-book, Vozes que não falam, que eu tenho e-book, eu tenho um livro digital. Eu falei, pô, que maravilha, cara. Eu tô aqui Presença. e tá sendo monetizado. Eu tava lá no evento, o cara falou, cara, como que eu faço para você, para fazer parte das suas conexões, do seu grupo VIP, que você tanto fala? O cara me Legal, lá na que corrida. bacana. Eu falei, olha só, tá no evento. Eu fui para somar, para fazer um network com a galera. Daqui a pouco veio a notificação, monetizando, sabe, no propósito. Então dá para fazer. Só que quando você prospera, olha só o que eu vou falar agora. Quando você prospera num ambiente escasso, você ativa uma mentalidade de governo. Agora, prosperar num ambiente que é próspero é muito mais fácil, cara. Código pesado, hein? Você acha que tem mais, você acha que tem mais oportunidades na minha cidade de registro ou numa cidade onde tem até aplicativo da saúde,
balé. Cara, a estrutura aqui Conhecer no é meio dos outra. grandes, tem que ser enorme. Ó, cara, você tá no meio do. Pô, esses dias eu sentei numa roda, cara, numa mesa, numa padaria aqui, e entre aspas, eu era o mais bobinho da mesa. Eu falei, pô, o cara tem 26 franquias, o outro tem vários múltiplos negócios, o outro tá com 3 clínicas. E eu fiquei olhando assim, falei, que doido, Poxa, cara. pô. Você entendeu? Aham, Mas assim, eu sei o que eu carrego, eu sei as mesas que show. eu sentado, entendeu? Eu tenho tido oportunidades assim de negócios que eu nunca imaginei na minha vida por conta de criar essa ambiência sem se limitar na Show. geolocalização, porque não é uma trava, entendeu? Para uns pode ser uma trava, mas quando você entende que aqui, ó, você que está na live, às vezes você fala, pô, eu tô numa live, isso aqui não dá vontade de sair, porque você pega uma Uma outra ambiência, você frequência. consegue manter essa ambiência, Sei. entendeu? Eu lance é manter. Aí vai vir aqueles de mentalidade fixa, quer trabalhar, tá vendo na internet, aí vai vir aqueles parentes, vai vir aqueles amigos. Aí vai de você, inteligência emocional, fala assim, meu, eu não vou entrar, não vai entrar na minha mente. Eu estou focado aqui numa zona de desconforto com crescimento. Lá na ponta lá, vão perguntar o que, que eu fiz. E eu vou falar para você, tá acontecendo isso comigo, velho. Entendeu? Porque falar até papagaio fala. Eu falava que eu ia estar mudando para Faville. Estou em Tô processo de mudando. transição. E aí, já mudou ainda? Não, estou estabelecendo pontos, estabelecendo conexões e tal. Se você perceber lá no Goiânia Sei. Arena, o Pablo me intimou lá, né? Que cidade que você morava quando você começou o programa? Eu falei assim, estou em transição. Para onde mesmo? Para Alphaville. E esse processo demorou 1 ano desde o Rolex, né? Que o Rolex ali deu uma exponencializada dos Dá meus uma negócios. visibilidade. Hoje eu sou consultor de um produto bilionário no mercado financeiro. O movimento está bombando. Estou startando a mentoria. Cara, Uhum. muita coisa está Muita coisa. acontecendo. Você entendeu? Só que a gente não se limitou, entendeu? Não é limitação. Ah, eu tô aqui, o Bernardo, eu tô aqui. Pá, galera limitada. Tá, mas se você continuar na constância, eu digo que a Uhum. constância cura tudo, cara. A constância cura qualquer parada. Ah, seja constante pra você ver. Seja um cara esforçado. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, cara, eu vou gerar valor na vida desse cara. Eu tô com esse cara. Não, eu E Se vou se ele andar com esse faz, eu cara. também posso Você entendeu? fazer. Eu tenho tudo isso. Aham. Cara, sacou? Mas desenrola aí, você tava aí lendo os códigos aí Vou. da mentoria, Só pode para. falar, irmão. Esse eu anotei até a frase completa que você falou, palavra por palavra. Eu prefiro errar fazendo do que viver uma vida inteira estudando. E eu coloquei, Cara, coloquei isso em essa é prática, forte, hein? porque o dia 1º de fevereiro foi uma mega virada de chave para mim nesse sentido, porque eu queria ter comprado um microfone para fazer, já queria ter um ambiente legal, e aí chegou o dia que eu tinha marcado, que era dia 1º de fevereiro, e não tinha nada do que eu tinha traçado ainda, não tinha, por N fatores, não tinha dado certo. Eu falei, cara, eu vou abrir aqui e vou começar. Eu tinha feito o livro da semana, tinha feito o filme, O Poder da Graça, que é o filme dessa semana. Eu tinha feito o filme, anotado os pontos, a mesma coisa que eu fiz na sua live de transbordo. Anotei os pontos, cara, abri o celular e falei, vamos, eu vou entregar o código aqui, do jeito que dá, no perfil novo, que eu sabia que ainda não está na mesma, não vou conseguir causar o mesmo impacto, só que aí eu já mentalizei no final do mês, falei, cara, no final do mês vai ter entre 20 e 30 lives de conteúdo, e daqui a pouco o cara que me vê lá no dia 28 de fevereiro, vê uma live dessa, vê uma live legal, ele volta aqui atrás, ele pega os códigos do Poder da Graça, cara, que é um filme fantástico, me entregou uns negócios assim super especiais. Teve uma menina do nosso grupo aqui da mentoria de Uberlândia que até comentou hoje, que no final do filme, que eu acho que é o código mais poderoso, a filha do casal vira e fala assim, uai mãe, mas o rim de um negro pode salvar a vida de um branco? Aí tem um casal branco assim na frente, ouvindo a conversa, o senhor começa a rir, a mãe olha para a filha e fala assim, por dentro nós somos todos iguais. Então entrega um código super pesado, que vai assim, eu acho que conversa muito com a nossa realidade do dia a dia, e a hora que eu faço a live lá do dia 1º, falando do filme, aconteceu um punhado de coisas engraçadas, porque eu abri a live e eu vi aquele estalo. Falei, cara, eu vou fazer hoje do jeito que dá. O papel estava escrito, falei, eu vou deixar para
para quarta-feira, porque aí o microfone já chegou, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, eu vou fazer agora, tá pronto, eu vou entregar agora. Abri a live, comecei a entregar os códigos, e lá no meio da live eu percebo que em vez de eu abrir a live no meu perfil de trabalho, que é esse que a gente está falando, eu abri no perfil pessoal. Falei, cara, eu não vou parar. Falei, é assim que tá, é assim que vai ser. Falei, eu vou fazer, e ainda estou aprendendo ainda, estou digitalizando a mente ainda. O que eu fiz? Eu fiz a live toda, entreguei os códigos todos, e aí no final não consegui salvar, até então eu achei que não tinha conseguido salvar a live, e falei, beleza, não tem problema. Falei, assim, depois eu vou fazer no perfil de trabalho, vou fazer de novo no mesmo tema, até porque aumenta o meu domínio, aumenta a capacidade que eu tenho de entregar essa mensagem. E eu fiz a live de novo, eu não sei se foi quinta ou sexta-feira, eu fiz a live O Poder da Graça. E aí no dia que eu fiz a live pela segunda vez, eu descobri que ela tinha ficado salva no meu perfil pessoal. E aí, quando você, Fica, quando você arquivado entregou o código, pra lá. cara, eu prefiro errar fazendo do que viver a vida inteira estudando. Conversou muito comigo, muito. Eu falei, foi o que aconteceu comigo na virada de chave. Muito legal. Cara, essa chamada aí, esse choque aí, né? Eu prefiro errar fazendo do que uma Estudando. vida inteira estudando e não colocar em prática. Por quê? A pessoa que erra fazendo, ela está avançando. E tem gente que fica esperando o cenário Uma perfeito para grama fazer de algo. prática vale mais do que 1 quilo Então, de quando você teoria. cara, quando você erra, você ajusta. Exatamente. Sacou? Eu, quando comecei a correr, eu não tinha tênis de corrida, cara. É Eu o que tava na dá. condição ali. Eu tava com tênis que eu ganhei do meu amigo personal. Eu não tenho Uhum. problema nenhum em falar isso, entendeu, cara? Eu nem gostava de tênis de corrida. Achava mal feio esses tênis aí. Falava bem reto pra você. Achava feio, mano. Sempre gostei de tênis aqueles tênis mais estilo skatista, redondo. Nada daquele biquinho. Agora até acho legal. Eu aprendi, eu falei, cara, são umas coisinhas que você cria na sua cabeça, assim, umas Pertencimento. bobeiras, né? E aí, cara, o dono do site se me engano, Buscapé de compra coletiva, ele falou algo que aí encaixa junto com essa fala minha. Quanto mais chamavam ele de o louco, mais Mas ele errava, aprendia. né? Quanto mais ele errava, mais ele ajustava e ele avançava. E tem pessoa que vai olhar você lá no topo lá e ainda tá chamando você de louco. Mas só que esse louco, Sim. esse louco errou pra Subindo. caramba. Mas errou fazendo, progressivo. Errou, ajustou, fez de novo, melhorou. Ó, caramba, a fala dele. Ó, a postura, ó o brand, ó não sei o que, ó o Instagram do cara, ó o canal do cara melhorou no YouTube, ó o site dele mudou. E ó, caramba, ele tá melhorando. Ele tá indo... E tem gente que tá ainda assim, tipo, olhando assim, entendeu? Ah, não, eu tô estudando aqui. É que, sabe, eu tô estudando. Cara, eu tô estudando muito. Tá Eu praticando escuto isso, quanto? eu tô estudando. Não, cara, eu não quero saber o que você sabe, mano. Eu quero saber o que você tá fazendo no agora. Porque o que você tá fazendo agora, hoje, agora, igual, exatamente agora, você tá fazendo a live, você tá transbordando, você tá validando, você tá vivendo um código Sim. que eu falei na mentoria. Quem Sim, eu a transborda, primeiro. valida o conteúdo. Você nunca vai de chaves de algo particular que eu E dei uma. ali na mentoria pra galera, né? Você entendeu? Então, eu prefiro errar fazendo do que viver uma vida inteira estudando. Cara, tem gente, eu não sei se você está aqui na live, galera. Às vezes você tem 3 faculdades, 4 faculdades, tem um monte lá de. Mas não tem nada em prática. 1 quilo de teoria. Adiantou milhares. Cara, coloca quanto que um cara investe numa faculdade e o cara tem medo de empreender, cara. O cara tem medo de investir num tráfego pago, investir num brand no Instagram dele, que é uma vitrine aqui, ó. Nós estamos falando, tem 17 Uhum. pessoas, 20 pessoas vendo aqui. E você gera É muito louco transformação. isso. Então, eu prefiro errar fazendo do que viver uma vida inteira estudando Um, e não có- colocar nada em um prática. código que eu, É sobre isso. é, que eu, que eu peguei o ano passado, até antes de entrar na mentoria. Quando você está em construção, quando você está fazendo, geralmente as pessoas não te acompanham porque você não tem resultado. Vou pegar o seu exemplo da criptomoeda. Cara, investe em criptomoeda, a criptomoeda é a moeda do futuro. Aí você ainda não tem. Fala, John, quanto que você já ganhou com criptomoeda? Cara, você falou assim, R$ 1.000, mas é o seguinte,
eu fiz a perspectiva aqui, final do ano eu vou ter ganhado algo em torno de 80 mil reais. Ah, então beleza. Aí eu penso o seguinte, ó, eu vou esperar para ver final do ano. Beleza. Aí chega no final do ano, você, pá, cara, não foi 80 não, foi 800 mil. O quanto você está no começo do processo, o cara não te segue porque você não tem resultado, e quando você tem resultado, o cara não te segue porque dá muito trabalho fazer o que você fez. E aí entra a questão da alta performance. Fala, porra, mas peraí, esse cara acordou 4h59 da manhã, um ano inteiro. Esse cara, para chegar num resultado de corrida, 4h30, 4h30. Então, mas para chegar em segundo lugar na corrida que você participou hoje, cara, quantos treinos você fez? Quantas coisas você pedalou para chegar? E aí, a hora que eu olho para sua medalha aí que você mostrou, se você puder mostrar de novo, eu te agradeço. Porra, que legal, essa medalha sua eu quero. Aí você fala, vai lá, João, me conta aí, como que ganha uma medalha dessa? Aí você conta para mim assim, cara, foram 5 anos treinando, empilhando micro resultado todos os dias. Fala, não, cara, aí não dá para mim não. Aí é muito tempo, aí é muito esforço. O cara quer o resultado que você tem, mas não quer o esforço que você teve. Entendeu? Eu acho que isso vai selecionando. E aí não é igual aquilo que você falou, por exemplo. Enquanto você está num ponto em que eu acho que o cara que você falou que está parado criticando, enquanto você está num ponto em que eu acho que você é igual a mim, eu vou te criticando, e aí você vai subindo, e aí você vai subindo, e aí você vai subindo. Daqui a pouco eu não consigo te ver mais na jornada da montanha. E aí eu vejo a foto, falo, sabe o John? Nós crescemos juntos, sempre soube do potencial desse cara, sabia que ele ia chegar em Alphaville. Mas enquanto você está subindo, o cara está te chamando de louco. Exatamente. Próximo código. Perco medo de se expor. Não é um medo que eu tenha, nunca tive assim, de expor, mas não fazia sentido. Eu sempre entreguei a minha mensagem. Eu sempre usei essa frase, mas eu não entendia muito bem o que eu poderia fazer além dela. Eu falava que eu gostava de ir onde minha mão pudesse pegar. Então, por exemplo, eu gostava de transformar a vida das pessoas que estivessem comigo no meu dia a dia. Eu duvidava um pouco da minha capacidade de entregar um código que pudesse mudar a vida de um cara que está a 1.000 quilômetros de mim. Então, eu não tinha o medo de me expor, mas eu não acreditava na capacidade do escalável, do tanto que eu poderia escalar essa mensagem. E quando eu falo de finanças, que foi algo que eu fiz na minha vida, que é igual eu brinco, John, você fazer uma mudança na sua realidade financeira, você não precisa mudar de emprego, você não precisa mudar de vida, você não precisa de mais dinheiro, ganhando o mesmo dinheiro que você ganha. Se você focar, e é uma frase que eu falo para todo mundo que se aproxime de mim, o segredo não está no quanto você ganha, está no como você gasta. Tem muito cara que ganha salário mínimo e tem uma qualidade de vida muito superior a quem ganha muito mais do que ele, e tem muito milionário que tem uma qualidade de vida que às vezes o cara da periferia tem uma qualidade de vida melhor do que ele, porque tem uma família mais unida, tem uma vida focada em qualidade de vida. E aí eu comecei a estudar sobre finanças, um belo dia virou uma chave, comecei a modificar, cara, no mesmo emprego, ganhando a mesma coisa, fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Daqui a pouco eu estou com a minha família na Europa, que é algo dentro da minha realidade, um resultado extremamente fora da curva, sem mudar de emprego, sem renda extra, sem nada. Só mudando a forma como eu penso e o como eu gasto aquele mesmo X que eu ganho. Cara, dá para todo mundo fazer o que eu fiz? Não, mas com certeza dá para todo mundo dobrar o seu resultado simplesmente começando a ler um livro, assistindo uma live como essa, o cara está falando de finanças, ele te entrega um código aqui que você acha que é aplicável lá, e você vai perdendo o medo de se expor, que é um dos códigos que eu coloquei aqui da sua live de sexta-feira. Eu posso otimizar a entrega da minha mensagem, eu posso alcançar mais pessoas, modificar a vida de pessoas que talvez lá na live do dia 1º de fevereiro eu ainda não conseguia visualizar como que eu poderia alterar. O próximo código, a construção gradativa progressiva, que você falou também, e eu vejo exatamente isso, como eu já consegui fazer dentro da minha realidade, com as minhas habilidades, eu já consegui fazer algo gradativo, progressivo, que é essa entrega de resultados. Querendo ou não, a gente valida o resultado da forma material. Então, essa viagem que eu fiz com a minha família para a Europa, eu fui visitar um amigo que eu tinha feito uma promessa de amizade para ele, que um dia eu tinha um sonho de um dia ir na Europa, e um dia a gente conversando aqui na porta da minha casa, eu falei para ele mora hoje em Bruxelas, eu falei para ele, cara, um dia eu vou te visitar lá.
E isso foi materializado em 2021. Visitei ele, de lá nós fomos para Paris, Torre Eiffel, cara, fui ver um jogo do PSG lá no estádio, ver o Messi ao vivo, que era algo que eu sempre sonhei. Fui, levei meu filho para assistir o jogo, a gente viu lá Mbappé fazendo gol, filmar o gol de pertinho, de dali para Barcelona para ver o estádio que eu queria. Nisso a minha esposa embarcou na ideia, nós fomos na Sagrada Família, que é uma igreja de muita tradição lá em Barcelona, depois para Madrid, e aí todo mundo olha e fala, cara, como que esse cara fez isso? Tipo assim, ele deve ter ganhado na Mega Sena, né? Minha tia, se ela estiver assistindo a live, até hoje ela acredita que eu ganhei na Mega Sena, que eu fui para a Europa porque eu ganhei na Mega Sena. Ela tinha mandado um comentário aqui, um dia ela me perguntou lá na casa dela, falou assim, cara, você ganhou na Mega Sena e não contou nada para ninguém, mas não, o código que você entregou na live, uma construção gradativa e progressiva. O que eu consigo fazer dentro da realidade que eu tenho, com os recursos que eu tenho aqui, para otimizar aquilo que eu sou capaz. E isso me leva para essa nossa live, porque eu percebi e falei, cara, até onde eu podia ir sozinho, eu fui. Eu cheguei na minha performance individual, se eu não me conectar com mais ninguém, eu não vou ter uma vida ruim, não vou ter resultados ruins, mas vai ser limitado. E eu não quero isso, eu quero aumentar o meu resultado. E aí eu encontro com o Pablo, um cara que há mais ou menos uns 3, 4 meses atrás, eu estava mandando um print para o meu irmão, falando assim, ó o maluco da montanha aí. E aí daqui a pouco eu compro a mentoria, meu irmão vira para mim e falou assim, ó, espera aí, você estava criticando o cara agora mesmo, agora você já pegou o cara como mentor? Eu falei, você tem que entender que tem coisas que elas vão acontecendo no tempo que tem que acontecer. Daqui a pouco o cara começa a entregar códigos, ele começa a entregar conteúdo, que começa a conversar muito com a minha realidade. Peraí, você está num nível legal? Ótimo, você não vai para o próximo nível se você não começar a se comunicar com pessoas que estão um nível acima, que é o código que você trouxe. Então, por exemplo, eu não vou conseguir mais sozinho exponencializar resultados. Você vai ter que fazer alguma coisa diferente, você vai ter que se expor, você vai ter que perder o medo de se expor, você vai ter que fazer uma construção gradativa e progressiva para conseguir chegar num próximo nível. E, cara, a sua live, eu assisti as 4 lives de transbordo, mas a sua live, a sua mensagem, o seu código, ele conversou muito comigo, com o ponto onde eu estou, para direcionar para onde eu quero chegar. Foi muito legal mesmo. Que massa. Ô, Renner, esse lance aí do medo de se expor, na verdade, as pessoas elas têm uma certa necessidade de aprovação das pessoas. E aí é um grande lance que eu fico pensando, e agora mesmo eu estava escutando uma mensagem ali, quando você sabe quem você é em Deus, cara, você vira, olha, isso é forte que eu vou falar agora, você vira um ponto de identificação no mundo espiritual, cara. Então, pessoas vão chegar a Deus porque eu vou abrir uma live, porque eu me exponho, porque eu tenho acesso à presença, porque eu me curvo a acessar essa sabedoria de Deus e trazer para as pessoas, entendeu? Se todo mundo entender que pode virar um ponto de identificação no mundo espiritual, cara, aí entenda como quiser quem está na live aí. Eu sei que hoje não é sobre abrir uma live, mas é sobre salvar vidas, entendeu? Para você ter uma ideia dessa mentoria, eu tô pegando tanto feedback, porque quase 4.000 pessoas já viram, né? Tá gravado, tá lá dentro da plataforma. O meu perfil tá subindo absurdamente, tá entrando gente direto. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. E uma pessoa me mandou um recado. O print não dá para me colocar aqui, eu até paguei o nome dela, mas ela falou, por conta da mentoria de transbordo, ela sentiu a presença de Deus, ela sentiu a presença do Espírito Santo de Deus, e ela está toda endividada, e ela estava pensando em tirar a vida dela, ela estava pensando em se matar, em acabar com a vida dela, por conta da mentoria, por conta de sentir a presença de Deus ali, porque eu fui bem, o transbordo ali que eu entreguei para vocês, para a galera, foi bem genuíno, para você terem uma ideia. Eu fui convocado para fazer esse transbordo à noite. Eu estava com a minha família comendo um negócio, tinha acabado de sair de uma conexão de famílias, né? Eu tenho conectado com pessoas individualmente, né? Pessoas solteiras, e tenho feito conexões de família também, né? Porque tem muitas famílias que vieram para cá, então a gente está conectando famílias, eu tenho 2 filhos e tudo mais.
E aí eu fiquei pensando, falei, cara, que tremendo isso. Até Eu eu acho pra minha esposa, que ele falei, está contando olha o poder. tempo aqui, eu acho que ele vai derrubar a E live, aí, viu, John? Não sei se apareceu para você, tá é? contando 10 segundos aqui para mim. Eu não sei se vai derrubar. Se derrubar, eu te chamo aí só para a gente